O momento que que ele renovou o contrato do Diniz, o contrato do Diniz ia até o final do ano. Beleza. 24. Ia até final de 24. Sim. Já podendo negociar no meio do ano, correto? Mas a situação que a gente estava vivendo no momento não era o momento para você renovar o contrato, dar um tapa na cara da torcida do Fluminense. Porque a maioria do torcedor do Fluminense já estava pedindo a cabeça do Diniz. Ninguém mais estava aguentando. Ninguém mais. Em que momento, se puderem ver aí... Eu vou falar, então, o Diniz... Mas calma aí, vê o quê? Peraí, vamos lá. Mas vê o quê? Se puderem ver em que momento se deu a renovação e como é que a gente estava no Brasileiro. Não... Ele saiu um mês depois, cara. Ele saiu um mês depois. Ó, vamos lá. Não. O Diniz Ele saiu na 13ª. O Diniz saiu da Seleção Brasileira em janeiro e saiu do Fluminense em junho. Eu Exato. quero ver quando ele renovou, mas eu acho que foi abril ou maio no máximo. Não, Sim, ele mas renovou dois um meses mês depois. antes. Ele renovou um mês antes. Ele renovou um mês antes. Ele renovou um mês antes de sair. Exatamente. Então deve ter sido final de abril, início de maio, por aí. Entendeu? O Fluminense era a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos disputados, com 6 pontos ganhos. O Fluminense só ganhou um jogo Isso na demissão, correto? O Fluminense só tinha. E só pra deixar claro aqui pra quem estiver assistindo, que eu não fui contra a demissão do Diniz. Acreditava que já tinha dado o que tinha que dar, realmente. Isso, pelo menos Miguel falou entende? Isso aí eu acredito, como também não sou a favor que ele retorne agora. Não acredito que seja o momento. Porém, entretanto, todavia, na minha concepção, é o maior treinador da história do Fluminense. O que eu acho? Vou falar, vamos comparar as situações do Mano Menezes e do Diniz. Eu fui contra as duas renovações, mas eu entendo que eram situações diferentes as duas. Sim. Vamos lá, a primeira situação, a situação do Diniz. O Diniz renovou o contrato, mas o Diniz ainda tinha contrato até o final de 2024. Correto. E já tinha saído da seleção brasileira. Então, assim, o que eu achei estranho? Pô, por que vamos renovar com um cara que, de certa forma, tá tendo muita pressão em cima dele? A gente não sabe se ele vai continuar dando resultado. Tudo bem. A gestão acreditou no trabalho dele, ok, mas ele não tava dando resultado. E a partir do momento que ele sai da seleção brasileira, eu não entendo que ele tem uma insegurança da gestão de perder o Diniz para outro time. Eu acho que não, ele poderia ter perdido para a seleção brasileira, ok. Mas para outro time ia ser muito difícil. Então, o que eu falei? Porra, espera. Não tem para que vai renovar com ele agora. Sim. Você tem até quase que um ano aí pro Diniz ficar. Renovaram. Erro. Eu achei um tapa na cara dos torcedores, essa renovação. Ok, mas a situação do Mano Menezes é outra completamente diferente de renovação. Aquilo foi quase que uma contratação, porque o contrato do Mano Menezes acabava no final do ano de 2024. Sim, e a Tanto finalidade... que ele virou o ano sem contrato com o Fluminense. A Natália tá concordando com você aqui no comentário. Então, Natália assim, Almeida. a partir desse momento, ó, acabou o contrato do Mano Menezes. E aí, vamos ficar com ele ou não? Então a decisão foi uma escolha, não. Vamos acreditar no trabalho dele e vamos estender o contrato dele. Foi uma situação completamente diferente. E já se falava também fui contra. E já se falava também de muito entendeu? Problema de vestiário já desde aquela época. Exato. Ele eu vou veio, trazer esse ponto também, ele veio Miguel. com aquela missão de limpar o vestiário, tirar as frutas podres, só que chegou um momento que não tinha mais fruta pra tirar e o problema continuava. Eu acho que ele não veio principalmente com isso, não. Acho que isso é uma coisa que todo. Lógico, que tinha. Vamos lá. Não, eu digo assim, eu acho que tinha a missão de tirar o Fluminense do rebaixamento. não, correto, mas tinham alguns ali que precisavam de um técnico, não mais com aquele espírito paternalista como o Diniz tinha, mas um técnico com culhão pra poder tirar medalhão, pra poder tirar quem fez gol de Se título de tivesse Libertadores tirar alguém, e o caso se deu assim. Deixa eu falar aqui rapidinho, só para trazer a informação correta, né? Vamos lá, o Diniz realmente saiu em janeiro da seleção brasileira e ele renovou o contrato no Fluminense, matéria aqui do GE, ele renovou, foi dia 22 de abril, né? Dia 22 de abril. Ele renovou. Ou seja, final de abril ele renovou, eu tava na dúvida se era no final de abril. Maio, desculpa, maio, desculpa, maio. 22 de maio? 22 de Que maio. seja, em maio. E caiu em junho. Ficou um mês depois, Sim, praticamente. mês depois. não querendo fazer defesa, até porque realmente sou obrigado a concordar com vocês, embora eu tô fazendo uma concordância baseada no desfecho, no resultado. Sim. Então, fica mais fácil para eu fazer qualquer análise. Mas, na época, essa renovação se deu como uma sinalização da diretoria, como quem acreditasse que o Fluminense ia sair daquela dificuldade. E justificava Entende? até mais renovar com o Diniz pelo que ele já tinha feito. Já tinha entregue do que você resultado. renovar com o Mano Menezes. Correto. Gente, concordo calma contigo. aí, calma aí, gente, calma aí. Deixa eu falar sobre o assunto que eu ainda não Eu vou falei. passar a bola aqui. Tá. São situações diferentes. São situações São diferentes. situações diferentes. O momento que a gente estava vivendo com o Fernando Diniz era um momento de demissão, sim. A torcida já pedia a demissão Mas ninguém dele. disse que não. Exatamente. Tudo bem, vocês estão falando que Eu não. acho que deveria ser. O Caio acha que deveria Ser mandado embora. Então tá. Ou esperar. Eu Então acho não que deveria esperar e não renovar com ninguém. Então não tem entendeu? como, Isso que eu tô então falando. não tem como renovar o contrato com um treinador que vai até o final do ano de 24 para dar um Precisa. tapa na cara da torcida e falar que ele que manda no clube. Concordo.
Porque foi isso que o Mário Bittencourt fez. A torcida pedia a cabeça do Diniz, ele renovou o contrato do Diniz até final de 2025 pra mandar um mês embora depois o cara. Elias, fala aí, dá a sua opinião em relação a isso, só pra gente correr aqui a pauta aqui já também. Então, cara, a questão, o assunto começou quando eu falei que, por mim, o último jogo do Mano seria contra o Palmeiras. Isso é uma mesmo com a salvação. Com certeza. Exatamente. Só que, qual a grande diferença da renovação do Diniz para a renovação do Mano? Cara, eu acho que a renovação do Mano era algo mais aceitável do que a renovação do Diniz. Porra, pra mim não. Por quê? Por quê? O Diniz, ele já vinha... No que os caras se apegaram naquele momento da renovação? A campanha que a gente fazia na fase de grupos da Libertadores. Somamos 14 pontos, não foi isso? Na fase de grupos da Libertadores daquele ano. Foi uma das melhores. Uma das melhores enganosa, fases de classificação. mas enganosa. Só que a gente fez um carioca de merda, não passando do meio de campo na maioria dos clássicos, e a gente já tava afundado no Brasileiro. Sim. O Mano Menezes, por que, embora eu concorde que ele deveria sair após o jogo do Palmeiras, eu acho que ele ainda gera uma certa dúvida, e eu até entendo a renovação do Mano, porque querendo ou não, ele foi contratado pra... Primeiro, o pessoal tá falando que vestiário... O Mano Menezes foi contratado pra romper o modelo. O Fluminense estava mal por conta de um modelo que estava manjado. Exato. Ele veio pra romper o modelo e, na consequência disso, ele foi, né, como você mesmo disse, minando ali as laranjas podres do vestiário, né? Querendo ou não, ele entregou o objetivo. Ele teve algumas arrancadas no início. No final, o Fluminense oscila muito, né? Perde ponto pro Criciúma aqui dentro. Passa um aperto danado pra ganhar do Cuiabá. Serna tendo que resolver jogo. 1x0, né? Foi 1x0 o gol do Serna. A maioria dos jogos foi 1x0. Entendeu? Então, assim, pela maneira que a gente termina, eu não renovaria. Mas ele entregou o objetivo. Sim. Então, é passível a renovação. Sim, concordo. Só que, depois das duas atuações na final contra o Flamengo, gente, foi acachapante. Pô, mas Foi acachapante. Ele não era pra chegar na primeira rodada contra o Fortaleza. Sim, concordo. Ele não era pra chegar. Concordo. Entendeu? Mas o que o ele Elias... teria saído, talvez, se o Fluminense não tivesse ido pra uma semifinal, final do campeonato, ele teria saído até antes. Talvez. Isso. Talvez. Olha, talvez. eu acho que assim, Mas- porque pra mim o que mais me incomoda, muitas das vezes não é nem o resultado, é a falta de predisposição pra você buscar resultado. Embora ele se prendesse mais a resultado, mas aquele jogo contra o Atlético Mineiro, Sim. nem no pior cenário da terceira divisão eu vi um futebol tão medíocre, covarde igual aquele. Só que ali, Libertadores, a gente tinha de certa forma o placar a nosso favor, ganhamos de 2x1 no Maracanã. 1x0. 1x0 no Maracanã. Lá eles sofreram um pênalti logo no começo, o Fábio pegou o pênalti, aí aquela pressão eles fizeram 1x0. Ele, por um detalhe, se é que pode se dizer assim, não conseguiu levar para os pênaltis, mas foi um massacre do Atlético lá, vergonhoso. O clube se recusou a jogar. E esse agora, contra o Flamengo, eu acho que só não demitiram ele, acredito que para não dizer que era um resultadista. Mas olha só. Então, talvez ele não tenha sido mandado embora pelos aqueles dois bons jogos contra o Volta Redonda e contra o Marabá, né? Que não deve ser parâmetro Não é pra parâmetro, ninguém, não é né, parâmetro. cara? Talvez. Porra. Mas olha só. Tanto que eu falei na época, eu reforcei. É um jogo pra gente animar? É um jogo pra animar. Mas é pra empolgar? Não, Não. porque no time eles não são referência. Sim. Sim. Entendeu? Mas talvez por isso. Vamos dar um créditozinho. Acredito na continuidade do trabalho. É. Mas, Cara. porra, o cara tava... Ô, Miguel, o cara tava um ano no Fluminense praticamente. Vamos Sim. arredondar aí. Tá quase um ano no Fluminense. Sim. Pô, o time não mostrava uma evolução Nada, de nada. nada, De nada. cara. O- De nada. Mas o que o Elias falou, eu concordo com o Elias em relação à renovação. Fazia mais sentido você renovar com o Mano Mano Menezes do que com do que o você renovar com o Diniz, né? A Eu gente discordo, não é. São situações diferentes, né, Exato, cara? são situações Eu diferentes. discordo porque um entregou o resultado, não é querendo morrer em 23, mas um entregou o resultado e a gente ainda... Mas Mas olha o só, Mano também Miguel, entregou. Miguel, Miguel, calma aí. Não, só um segundo. O Mano foi contratado pra safar a gente e safou. Quando eu digo Gente, entregou... um de cada vez. Só um segundo. Quando eu digo entregou resultado, não é só pelo título em si. É porque mesmo quando não ganhava, você via time ali. E ninguém desaprende a jogar futebol da noite pro dia. Miguel, Então eu a gente acredito... não passava da nossa intermediária Não, defensiva. eu acredito que a diretoria pensasse que, em algum momento, Vai esse voltar a elenco jogar? vai voltar e vai apresentar o futebol, Mas, Miguel, olha só. mesmo que Gente, sem as mesmas eu não peças de falei. 23. Tá, olha Não, só. tá. Gente, vamos tentar ficar sem cortar aqui, pelo amor de Deus. Olha só.
Deixa eu só concluir aqui do meu lado. Vai. Em relação ao Diniz, não tinha como o futebol dele voltar a funcionar, porque ele não iria mudar o esquema tático dele. Tá aprovado, quando ele saiu do Fluminense, ele continuou com o mesmo esquema tático no Cruzeiro. A galera que teve a oportunidade de ver os jogos no Cruzeiro com o Diniz, você viu que era o Fluminense jogando. Jesus Ele- e branco. Só que, calma aí, Jogadores vamos lá. menos Fluminense de O Caio 24 vai falar. é pior. Gente, olha só. Vai, Ivo. Não leva tanto tempo assim, porque quando o Diniz veio pro Fluminense, em 22, o time logo que encaixou quase automaticamente com o esquema tático dele. O esquema tático dele. Você falou do jogo contra o Atlético Mineiro. Concordo contigo. Medíocre. E ainda teve o jogo do Juventude, que a gente perdeu, né? Com o jogo do Mano Menezes. Mas lá foi um jogo de bastante erro individual. Mas a gente né? não jogou porra nenhuma. Não vou jogar essa. Só que vamos lá. Duas coisas aqui pra encerrar do meu lado. Você falou que o Mano Menezes não trouxe resultado. O Mano Menezes trouxe o resultado que ele foi contratado para trazer. Era muito difícil a situação do Fluminense. Nenhum treinador iria aceitar uma situação daquela. O Fluminense atolado na zona de rebaixamento, com 6 pontos a 4 pontos do vice-lanterna. Tá. Miguel, vamos lá. Deixa eu concluir. Vice-lanterna. Outra coisa, é bom a gente lembrar aqui também, teve jogos pavorosos com o Diniz. O jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, que a gente não passou do meio de campo no Campeonato Brasileiro. Teve os 2 jogos contra o Flamengo, tanto na Copa do Brasil de 23 e o Campeonato Carioca de 24, que a gente não deu um chute pro gol nos 2 jogos, tanto o jogo da Copa do Brasil e o jogo do Campeonato Brasileiro. O trabalho do Diniz já não estava evoluindo no Fluminense. A gente precisava de uma renovação. Galera, a gente não pode ficar preso nesse assunto, mas vai lá, Elias. Ô, Miguel. Pode. Ponto. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: ninguém iria aceitar assumir o Fluminense. Era uma situação muito difícil. É a aceitar. situação difícil, mas se torna mais fácil. Sabe por quê? Se ele não livra o Fluminense do rebaixamento, porra, o cara pegou um time com 33 rodadas e 6 pontos. Ele fez o que dava pra fazer. Então é aquilo assim, se você consegue, é a mesma coisa quando, vamos dizer, você não é lutador, tu vai lutar contra uma boxeadora. O que tu ganha? Tu não ganha nada, pô. Se tu ganhar, tu ganhou de uma mulher, porra. E se eu E se tu perder, ela era uma boxeadora. Tá entendendo? Não, cara, eu Miguel, entendo É o seu basicamente ponto, mas isso a aí, missão cara. era difícil, Era Miguel. difícil, não tô dizendo que A não missão era era difícil. difícil. Mas dizer A que gente ele terminou pegou- em 13º Sim. da Sul-Americana. Mas dizer que ele pegou algo que ninguém iria pegar? Era muito Pô, difícil. história irmão. com salário em dia, cara. Mas ele conseguiu, Muito difícil, cara. Miguel. Mas ele conseguiu, beleza. E teve muito conseguiu. mérito. Você acha que se fosse o Conseguiu. Odair Helma, Não. se fosse o Odair Helma ia conseguir? O daí é bom para resultado. Péssimo pra propor jogo. Mas provou isso no. quando Miguel, ele mas tava não no é, Fluminense. mas Miguel, olha só. E outro ponto. Ele tinha peças que o Diniz não tinha. Com o Thiago Silva em campo era um Fluminense. Quando o Thiago Silva não tava no Fluminense, era porrada atrás de porrada. Miguel. No Cruzeiro Miguel, também, não Miguel, tinha linha. Miguel, olha só. Você consegue ver o Thiago Silva correndo atrás de atacante que nem o Nino fazia? Você consegue ver isso? Não, mas todos os jogos que o Thiago Silva tava em você campo, o consegue Fluminense ver ganhava. isso? Você consegue Todos ver os jogos que o Fluminense... A pergunta é, Mas a você- postura Thiago do Silva Silva a postura é favorecia diferente. o Thiago. A postura Entendeu? é diferente. Ganhava. A postura é diferente. Ganhava jogo, cara. Miguel, tudo bem. Agora, será que o Fluminense iria- Miguel, aí é parte tática. Não. É parte tática. Não é só Miguel, parte tática, quantas vezes... é peça, cara. Material humano. Pera aí. Miguel, um material humano, um zagueiro não vai resolver os problemas do Fluminense. Tudo bem. Como é que era Ah. o Fluminense quando o Thiago Silva não jogava? Empate ou derrota. Tá aí, cara. Mas, Miguel... Faz diferença. Miguel, faz diferença. Material humano faz diferença. Faz diferença, Miguel. A gente você sabe... tá falando de um zagueiro Faz de diferença. 40 anos que se tivesse com o Diniz ia jogar com o bloco alto tomando bola nas Exatamente. costas o tempo Eu inteiro. não sei. Não Por sabe. não melhor que sei. ele seja, Miguel. Não sei. Quantas Por vezes isso- que ficava só o Nino na defesa? Posicionamento é outros 500, cara. Vamos lá, mas vamos lá. vamos lá. Fala. Deixa Lê eu o passar superchat aqui. aí. Pingou, Lê o parou, superchat pingou, primeiro, parou, depois a gente pessoal. entra nos comentários. Pingou, parou. O Antônio Campinho, ó. Flu discute nomes e não ideias. É. Renato, Dorival, Milito, Mano, todos sabem, pensam futebol de forma diferente. Mário Bittencourt não faz ideia do caminho a seguir. Abraço. O Antônio Carreira, eu concordo muito com o que o Campinho tá falando aí. Eu acho que o Fluminense, apesar que, eu não sei se vocês viram, o Felipe Melo fez um vídeo na página dele lá falando que o Mário Bittencourt tem ideia de treinador ofensivo. Faz até sentido, porque ele viu o Milito, a gente tentou o Milito, o Fluminense deu uma sondagem, né, fez perguntas sobre o Sampaoli, que eu acho que é um tiro no pé, também concordo contigo, Miguel, eu acho um tiro no pé. E a galera, como o Miguel tem a galera que vira muito o pescoço em relação ao Renato Gaúcho. né? Não. Ah, não? Você não? Não, vira o pescoço, porque se vier, acredito que
possa trazer um resultado e tal. Porém, não deveria ser prioridade. Ah, tá. Então vamos lá, Entende? só pra concluir aqui. Mas o Renato Gaúcho, ele é um treinador ofensivo, a galera esquece isso. Ele é um treinador ofensivo, vai lá. Então, deixa eu fazer só uma pergunta pra você, pra você, Elias. Vamos lá, vamos. Acho que o Diego Milito hoje foi descartado, né? Então, acho que a gente pode. Descartou, né? Ele não foi Cara, descartado, não. Ele mas se descartou da Eu situação. queria até Recusou. fazer um adendo sobre isso. Então fala, depois eu te faço a pergunta. Porque o vídeo do Felipe Melo e logo depois a recusa do Milito, acho que manda uma mensagem clara do que o Campinho foi bem. Aqui, o Mário não sabe qual caminho seguir. Cara, talvez ele saiba sim, só que ele tá buscando, ele não tá alcançando. Porque Sampaoli, que foi consultado, Milito, são técnicos de vocação ofensiva. O Milito, que chegou a receber proposta e recusou, gente, o Milito é tão estável quanto o Diniz, tá? Sim. Então foi bom ter recusado. Olha, eu Na não minha acompanho. visão, É. eu não contrataria um Eu também. Milito. Eu O não, Milito, só por um caso, o a Milito, final. eu A vou final da citar- Libertadores, o cara com um time, eu com vou um citar jogador a algum- mais. eu vou citar alguns pontos aqui. Eu estudei bastante o Milito por causa das oitavas da Libertadores de 23. O Milito faz uma puta campanha na fase de grupos da Libertadores, mas quando ele enfrenta a gente nas oitavas no mata-mata, o Argentino Júnior era 12º lugar do Campeonato Argentino. Uhum. Ano passado com o Atlético Mineiro, ele chega na final das duas Copas e briga pra não cair no Brasileiro. Fica 11 jogos sem vencer no Brasileiro. Eu acho que um momento pro Fluminense agora é procurar um técnico que seja estável e equilibrado. O Milito passa longe de ser esse nome. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!